Fala pessoal, vamos começar mais um vídeo aqui da nossa linha de vídeos que a gente está fazendo, da nossa série de vídeos sobre o uso das medicações no pronto-socorro. E hoje eu trouxe para vocês uma medicação que ela é muito usada, especialmente em infecções intraabdominais. Vamos aprender a usar essa medicação? Eu sou o Rafael, sou seu professor aqui do PS Zerado e hoje eu trouxe para vocês a ampicilina com Subactam. Vocês já viram o vídeo de ampicilina? Se vocês não chegaram a ver ainda o nosso vídeo de ampicilina, dá uma olhadinha aqui no nosso canal, dá uma olhadinha na série de vídeos que eu fiz com vocês aqui, a gente já discutiu vários antibióticos, vamos discutir outras medicações além de antibióticos, com certeza. Se você tem alguma sugestão, coloca aqui embaixo sua sugestão, que a gente com certeza vai preparar uma aula para você. E olha só, a ampicilina com Subactam, ela, diferentemente da ampicilina, ela vai ter um espectro de ação muito ampliado. E você vai entender agora por quê. Se a gente está falando de uma medicação que ela é combinada, vocês lembram do nosso vídeo de amoxicilina com clavulanato? Eu falei com vocês que o clavulanato agia como um escudo ali para a amoxicilina. Aqui vai ser uma situação bastante semelhante. Aqui a gente tem diante de nós a ampicilina e o Subactam. Ela pode vir nessa formulação de 1 grama mais 0,5 ou de 2 gramas mais 1 grama, sempre nessa proporção 2:1, tá? Que vai ser o necessário para o Subactam fazer o seu efeito protetor diante da ampicilina, mas ela vai vir nessas duas formulações, ou de 1 grama ou de 2 gramas. Como que ela vai funcionar? A ampicilina, ela é uma medicação, é uma aminopenicilina. Ela é da classe das penicilinas, então ela vai ter um efeito bactericida a partir da inibição da produção da parede bacteriana. O Subactam, ele, ao contrário do clavulanato, ele tem uma certa ação antibacteriana, especialmente ali contra a Neisseria gonorreia e também contra o Acinetobacter. Essa é uma situação que o Subactam são duas bactérias que ele tem uma certa ação, mas especialmente o Subactam ele atua também como escudo protetor para proteger a ampicilina e assim ampliar o efeito dela contra as bactérias que produzem penicilinases, por exemplo. Especialmente penicilinases que se originam a partir de plasmídios. Então, aqui a gente traz de volta efeitos para a ampicilina que ela tinha perdido. Se você olhar o vídeo de ampicilina que eu fiz com vocês, você vai ver que eu falo da atuação dela contra a listéria, uma atuação especialmente em sistema nervoso central, na meningite ali, nos extremos de idade, nos recém-nascidos, nos idosos. Você vai ver que eu falo da atuação dela em situações de infecções por enterococo fecalis. Mas fica por aí. A gente fala um pouquinho de infecção pelo Streptogalacti, Streptopriogenes, pneumonia, já falo que começa a ter resistência. Aqui a gente traz de volta essa capacidade da ampicilina, porque eu vou deixar realmente ela agir, porque é o Subactam que está sendo atacado ali pelas defesas da bactéria. Então, quando a gente fala de espectro de ação da ampicilina, a gente está falando de um espectro muito maior aqui nessa combinação com o Subactam. A gente está falando de uma ação de Streptopneumonia. Aqui a gente já consegue tratar um Streptopneumonia com mais facilidade. A gente consegue tratar um Staphylo aureus sensível à meticilina. A gente já consegue tratar uma infecção de pele, por exemplo, com que a gente está querendo cobrir o MSSA. A gente já consegue tratar com mais facilidade também outras enterobactérias, E. coli, Klebsiella, Proteus. Já consegue tratar essas bactérias aqui. A gente já consegue tratar uma Moraxella catarrhalis, um Haemophilus. A gente já consegue tratar bem o sistema respiratório do paciente. Olha só, e uma coisa muito legal que a ampicilina com Subactam faz, anaeróbios. Ela trata muito bem anaeróbios. Então, se eu falei com vocês até agora de gram-negativos, tirando aqui o Staphylo aureus, né, o Strepto, se eu falei de grande capacidade de gram-negativos e de anaeróbios, a gente vai poder usar a ampicilina com Subactam em infecções intraabdominais. Olha que legal. Uma apendicite complicada, uma diverticulite complicada, a ampicilina com Subactam vai ser uma opção nessas situações, tá bom? Como que é a distribuição tecidual da ampicilina?
é uma boa distribuição, ela vai conseguir, com certeza, ter uma penetração pulmonar, uma penetração renal, uma penetração ali em líquido peritoneal, penetração em sistema nervoso central, no líquido cefalorraquidiano é variável, tá bom? Aí a eliminação dela é renal. Então, se a gente está falando de paciente com uma droga com eliminação renal, vamos fazer ajuste da dose para a função renal do paciente, tá bom? É uma medicação de meia-vida curta, ali de 1 a 2 horas, então a gente vai ter que fazer ela menos espaçada, 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, mas vamos entender agora então como você vai usar a ampicilina com Subactam. Olha só, frascos de 1 mais 0,5 ou de 2 mais 1 grama, mantendo a proporção de 2 para 1. São as duas situações mais disponíveis. Você vai usar especialmente nas infecções intraabdominais, uma apendicite complicada, uma diverticulite, talvez uma infecção ginecológica. Você pode fazer uma cobertura para infecções ginecológicas também, infecções obstétricas, infecções de partes moles, paciente com uma infecção mais grave, você vai precisar cobrir bactérias já um pouco mais resistentes, infecções de trato respiratório, moraxella, cobertura de hemófilos, de streptopneumonia. Você pode fazer também situações de profilaxia cirúrgica e também não esquecendo, claro, de infecções do trato urinário, tá bom? Então, se a gente está falando de TUR, de infecções respiratórias, infecções ginecológicas, profilaxia cirúrgica, ela é bastante versátil. O Subactam realmente veio para dar um up, veio para mudar a ampicilina, mudar a cara da ampicilina. Aqui, ao contrário de outros antibióticos, a gente vai considerar a função renal normal para acima de 30, tá? Então, se o paciente tem um clearance de creatinina acima de 30, a gente não vai precisar mudar a formulação, a forma que a gente vai estar usando a ampicilina com o Subactam. E vamos dividir novamente em dois grandes grupos, infecções moderadas e infecções graves. Nas infecções moderadas, nós vamos usar essa ampolinha que está aqui do lado, de 1 mais 0,5, e vamos fazer ela, endovenosa, de 6 em 6 ou de 8 em 8 horas, tá bom? E nas infecções mais graves, nós vamos usar a ampola de 2 mais 1, ampola de 3 gramas, e vamos fazer ela já de 6 em 6 horas, tá bom? Lembrando da minha vida curta, justificando essa necessidade de ser de 6 em 6 horas, tá? Como que a gente então vai fazer o ajuste para a função renal do paciente? O ajuste a gente vai aumentar o período entre as doses. Então, por exemplo, se a gente estava fazendo uma medicação de 6 em 6 horas, primeiro eu vou falar com vocês aqui, dar o exemplo para vocês. Nessa situação que eu estou falando com vocês, primeiramente, a gente está falando de um clearance de creatinina menor do que 30, tá bom? E depois eu vou falar com vocês de um clearance de creatinina entre 15 e 5 e hemodiálise, tá? Um clearance menor do que 30, a gente vai fazer de 12 em 12 horas. No clearance menor do que 15, vamos fazer uma vez ao dia, seja de 1 grama ou seja de 2 gramas, vai depender da intensidade da infecção do seu paciente, certo? E na hemodiálise, lembrando a dose pós-hemodiálise, tá bom? E como que você vai preparar essa medicação? A reconstituição dela vai depender diretamente da quantidade de ampicilina que vai vir dentro do frasco. Se a gente está falando desse frasco de 1,5 gramas, o frasco de 1,5 gramas, a gente vai precisar fazer a reconstituição dele em 3 ml de água destilada, tá bom? E o frasco de 3 gramas, que é o de 2 mais 1, a gente vai fazer a reconstituição dele em 6 ml de água destilada. Então fica só atento a esse detalhe. Depois disso, depois de feita a reconstituição, a diluição vai ser feita ali no nosso padrão de sempre, 100 ml de soro fisiológico, 0,9%, de 50 a 100 ml. Alguns fabricantes permitem até mesmo a diluição em soro glicosado, mas são só alguns. Vamos ficar no que a gente sabe que dá certo, o soro fisiológico, mas se tiver uma necessidade de só ter soro glicosado na sua instituição, dá uma olhadinha no modelo do fabricante, na bula do fabricante, ver se ele libera a diluição no soro glicosado na sua situação. A administração tem que ser feita em pelo menos 30 minutos, em doses mais elevadas a gente vai fazer em 60 minutos. Então é mais uma vez que a gente traz a infusão em 60 minutos que não vai ter erro, tá bom? Você vai conseguir fazer ali com bastante segurança. Efeitos colaterais, especialmente gastrointestinais. Claro, náusea, vômito e diarreia são mais comuns, e o risco de infecção pelo Clostridium difficile.
Você vê que isso aqui é bastante comum, né? Se você ainda não sabe como fazer um tratamento de uma colite pseudomembranosa, coloca nos comentários aqui embaixo que a gente vai com certeza preparar um vídeo para vocês sobre o tratamento da colite pseudomembranosa. Risco também de hipersensibilidade através de rash cutâneo. O paciente pode evoluir até mesmo com uma realmente alergia, uma anafilaxia em algumas situações, alterações hepáticas, aumento de transaminases, TGO e TGP, alterações hematológicas que são mais raras, anemia, neutropenia, leucopenia, pode acontecer, além de também reações locais com flebite, dor ali no local de infusão, tá bom? Como que a gente vai prescrever? Vamos pensar então num cenário de um paciente que chegou para vocês com uma dor abdominal intensa ali, em fossa ilíaca esquerda, uma dor que foi aumentando progressivamente dia após dia, começou a ter febre, começou a realmente ter uma dor que ele urrava de dor, chegou no pronto-socorro, foi feito o exame abdominal, tinha descompressão brusca dolorosa ali em fossa ilíaca esquerda, você suspeitou de uma diverticulite, pediu o exame de imagem, veio até com um abscesso ali pericólico. O uso da ampicilina com Subactam vai ser uma opção nessa situação. Então, como que a gente prescreveria ela? Ampicilina mais Subactam, certo? Vamos pensar ali inicialmente uma dose de 1 grama mais 0,5, tá bom? A gente está falando de uma infecção moderada no início, vai se conduzir, com certeza, pelo estado clínico do paciente. Se for já um paciente mais idoso, policomórbida, se a gente está falando de uma situação que o paciente está com uma dor muito intensa, uma situação já de uma complicação da diverticulite, a gente pode passar ali para a dose de 2 gramas. Nosso paciente, por exemplo, com o abscesso pericólico, eles vão começar com uma dosezinha um pouco maior nele, tá bom? Se a gente está falando da dose de 2 gramas, a gente vai fazer a reconstituição dele em 6 ml de soro fisiológico, 0,9%, e vamos diluir depois essa medicação em 100 ml de soro fisiológico, 0,9%. Vamos infundir em 60 minutos e vamos fazer isso de 6 em 6 horas para o nosso paciente, certo? Pessoal, hoje nós discutimos aqui uma medicação que ela é capaz de tratar gram-positivos, gram-negativos, muito bem tratados, e também anaeróbios. A gente falou sobre a ampicilina com Subactam, uma medicação muito versátil, tem sido cada vez mais usada, mais disponibilizada. Se você conhece alguém que ainda não sabe fazer uso da ampicilina com Subactam, leva esse vídeo para ele, compartilha esse vídeo com esse seu colega, deixa seu curtir aqui embaixo, se inscreve aqui no nosso canal para você não perder mais nenhum dos nossos vídeos aqui. Dá uma olhadinha, tem muita coisa legal aqui, pessoal. A gente está preparando muita coisa legal para vocês. A gente se vê no próximo. Até mais!